Dando seguimento ao nosso evento, Educação Médica Continuada, eu gostaria de convidar o Dr. Ricardo de Andrade Oliveira, professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas do UFRJ. Opa, voltando aqui. Dr. Ricardo Oliveira, professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, na verdade, e mestre em endocrinologia pela UFRJ, que vai falar com a gente sobre reposição de testosterona no homem, quando e como. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença aqui nessa manhã de sábado, ao convite pelo CREMERGE, em especial na figura da Cássia, sempre muito gentil. E o tema que nos foi proposto hoje é um tema que está muito em voga, que é sobre reposição de testosterona, tratamento do hipogonadismo masculino. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Eu começo com um caso clínico publicado na New England, há 3 anos e pouco, sobre essa controvérsia. Então ele falava basicamente sobre um homem de 61 anos, que desejava realizar a reposição de testosterona, uma vez que ele visitou um site e respondeu afirmativamente a uma série de perguntas sobre falta de energia, redução de libido e disfunção erétil. Ele relatava ainda ter ouvido pouco ou nada acerca de efeitos colaterais e acreditava ainda que essa reposição pudesse lhe ajudar no trabalho. A parte de concentração, exame clínico nada digno de nota, exceto por um IMC discretamente elevado, obesidade grau 1, e ele tinha uma primeira dosagem de testo, uma testosterona total de 275, ali no limite inferior de normalidade, e uma segunda dosagem de 285, que não ajudou muito, a gente ficou ainda naquela zona cinzenta. E aí seria a questão, quem acha que esse indivíduo poderia se beneficiar da reposição de testosterona, TRT? E quem acha que não? De fato, o tema é controverso nessa circunstância, não é à toa que houve um editorial a favor e outro contra nessa mesma edição. E aí a gente vai começar a falar sobre essa questão de testosterona e o envelhecimento. Mas a importância do assunto é tremenda, que a gente pode ver aqui por idade, basicamente que os níveis crescentes, sobretudo após os 40 anos, de prescrição de testosterona nos últimos anos nos Estados Unidos. No Brasil isso não é muito diferente. Então a gente viu que em 2013, isso tem 5 anos, então agora a coisa deve ser ainda maior, houve 2,2 milhões de prescrição de testosterona nos Estados Unidos. Então, isso atinge níveis alarmantes. E a gente se preocupa ainda mais quando vê que apenas em 50% dos casos essa prescrição foi respaldada por um tratamento de hipogonadismo. Em 34% o motivo era astenia, em 30% disfunção erétil, em 11% alteração de humor. Veja bem, sintomas extremamente inespecíficos. E em 1/4 dos pacientes a testosterona não foi mesmo nem dosada. Então eu lembro de um editorial do JCM que referia a um trocadilho. Seria uma nova Tea Party, fazendo uma alusão ao Tea Party lá da Revolução Norte-Americana, ou como uma festa da testosterona, T de testosterona, porque a coisa realmente tem se tornado epidêmica, não a doença, talvez a prescrição de testosterona. E aí eu trago para os senhores esse guideline da Academia Norte-Americana, da Endocrine Society, atualizado nesse ano, 2018, e a gente vai ainda pincelar com alguma coisa da Academia Americana de Urologia. Basicamente a gente vai falar, elas vão falar a mesma língua e é uma coisa bem atual, de 2018. Então a gente vai falar o que é o hipogonadismo masculino. É uma deficiência em se promover ou manter níveis fisiológicos de testosterona e ou de espermatogênese. E isso pode ser secundário a um defeito em qualquer um daqueles eixos que vão desde o hipotálamo, hipófise e gônada, associada a sinais e sintomas. Por que tem essa complementação? Porque a gente não vai tratar laboratório. Atendi ontem no consultório um senhor muito querido, particularmente ele foi jogador de futebol na década de 40, 50 e 80 anos,
E eu fui perguntar sobre queixas sexuais, ele, não, eu estou ótimo, doutor. Eu falei, não é a mesma coisa. Não, estou muito bem, a mulher corre de mim. E então, cara, o nível de teste dele até é normal. Mas se não fosse, eu ia tratar um cara desse, eu sugeri alguma coisa, ele negou, depois eu ainda dei uma alfinetada e ele negou de, não tenho não, doutor, estou muito bem. Então, tem que ter níveis baixos laboratoriais de testo na presença de sintomas clínicos, ok? Então, basicamente, a gente pode classificar o hipogonadismo masculino em três classificações. O primário, ou hipergonadotrópico, dentro da endocrinologia, a gente já aprendeu que quando a doença é primária, ela afeta a glândula principal, não é? A própria glândula endócrina, no caso aqui a gônada, o testículo. Então a gente tem como causas trauma, orquite, a gente lembra? A cachumba desceu, aquela história, porque o paramixovírus tem tropismo pelas glândulas endócrinas e algumas glândulas exócrinas. O uso de algumas medicações, radioterapia, ciclofosfamida, espironolactona, a gente não usa para tratar lá, às vezes no SOP, o hirsutismo, aldactone. Por isso que algumas pílulas anticoncepcionais que têm progesteronas que diminuem a atividade androgênica, como ciproterona, drospirenona. Então, lembrar de medicações, drogas ilícitas também, maconha, próprio álcool prejudica a função da testo, e algumas doenças congênitas, dessas aqui, o Klinefelter é mais comum. Partindo para a segunda classificação, o hipogonadismo pode ser classificado em secundário, ou hipogonadotrópico, e a gente tem algumas causas bem conhecidas, os tumores da região celar, paracelar, sobretudo quando submetido à cirurgia da região celar, ou até mesmo radioterapia. Uma incidência grande vem sendo notada nos estudos mais recentes, que pacientes que passam por traumatismo crânioencefálico grave e demoram meses para se recuperar, muitas vezes eles evoluem com pan-hipopituitarismo ou algum déficit de algum setor específico, e é importante saber porque eventualmente essa história não fica muito clara na anamnese. O camarada teve 1 ano atrás um acidente automobilístico com TCE grave, então isso é uma causa possível também. Doenças infiltrativas, como por exemplo hemocromatose, sarcoidose, histiocytose, mais raras, né? Lembrar que quando existiu o hipogonadismo hipogonadotrópico, sobretudo na faixa etária mais jovem, crianças, pesquisar sobre a questão da função olfatória, uma vez que a síndrome de Kalman cursa com hiposmia ou anosmia. E a terceira classificação, a gente diria, são as causas parciais ou transitórias, ou funcionais, como, por exemplo, a doença renal crônica, DPOC, a infecção pelo HIV. A diabetes tipo 2, a síndrome metabólica, pode promover uma espécie de hipogonadismo funcional. A gente vai falar na parte de dosagem, mas se a gente começar a pedir testo em tudo que é idoso, você vai ver que a testo vem baixa, principalmente porque a SHBG é baixa. E o uso de esteroides anabolizantes também. Uma outra causa que a gente não colocou aqui na funcional, melhor dizendo, que a hiperprolactinemia, ela pode ser uma causa também funcional, não só pelo tumor quando é grande, como também porque a hiperprolactinemia inibe o pico de secreção de GNRH. Então, vamos lá. Mas quais seriam os sinais e sintomas mais específicos que a gente tem que se preocupar e os menos específicos? Bem, dos mais específicos, a gente encontra o desenvolvimento sexual tardio ou incompleto e o hábito eunucoide. Guardem, por favor, essa primeira linha aqui, porque eu vou mostrar um caso clínico real, bem recente, meu consultório, é um caso bem interessante. Testículos pequenos, perda de pelos corporais, sobretudo pubianos e axilares, redução na frequência de se barbear. Veja bem, isso é a medicina, é a anamnese. Então, é aquela coisa da anamnese, que a gente na acromegalia pergunta, como é que está o anel, perdeu o sapato? Isso, se não tiver tempo de consulta, a gente não consegue pesquisar. E aí, tem se barbeado menos? Como é que estão as ereções matinais? Outros menos específicos, mas sugestivos, redução de libido e atividade sexual, redução de ereções espontâneas, sobretudo matinais, que são bastante fisiológicas em homem, menos comum desconforto mamário, ginecomastia, perda, aí já entra na aula da Joyce, ó, pacientes com perda de peso,
fratura de baixo impacto, fratura patológica ou densidade mineral óssea reduzida. Então, uma das causas quando a gente desconfia de uma osteoporose secundária, como a Joyce acabou citando, o hipogonadismo é uma das causas. E ainda fogaste-sudorese. Isso é menos comum no homem, mas pode acontecer. Eu lembro de um paciente meu na época de residência do Fundão, ele teve essa queixa, eu falei, ó, isso é tipo menopausa. Eu falei para ele, mas homem tem isso? Ele tinha. Algumas causas menos específicas, redução de energia, motivação, autoestima, tristeza, um humor mais deprimido, comprometimento de concentração e memória, distúrbios do sono, uma anemia leve, redução de força e massa muscular. Aqui é uma coisa importante, porque se a gente fala do idoso com menos massa muscular e força, a gente logicamente pensa logo no risco de queda. Então, e ainda a piora da composição corporal com aumento de adiposidade, diminuição de massa muscular. Então esses são os sinais e sintomas mais e menos específicos. Mas a pergunta que eu faço em seguida é, tudo bem, o paciente vem com aqueles sintomas, eu pensei e vou dosar a testosterona. Mas será que existe algum grupo em que eu deva pesquisar isso mais ativamente, mesmo na ausência de sintomas? A resposta é sim. Então indivíduos que têm um tumor na região celular ou sofreram irradiação da mesma, para o tratamento de um tumor ou de outra doença, são pacientes que a gente vai ter que fazer uma pesquisa mais ativa. Pacientes que usam medicações que afetem testosterona. Falei da espironolactona, opioides, drogas recreativas e assim por diante. Paciente que relata uso prévio de esteroide anabolizante, vocês sabem que é muito comum no dia de hoje, então, e a gente pega no consultório, paciente com testo baixa, usou alguma coisa? Não, ano passado eu usei. E normalmente são ciclos com doses extremamente suprafisiológicas. Um ciclo de um bodybuilder, por exemplo, o camarada usa uma injeção de Durateston 2 vezes por semana, coisa que a gente faz uma injeção a cada 2, 3 semanas no tratamento do hipogonadismo. Então, aquela chamada wasting syndrome relacionada ao HIV, a perda de peso, hoje isso é muito menos comum, com o avanço das terapias antirretrovirais. Esses pacientes hoje em dia morrem de doença cardiovascular. A gente tem no consultório, triglicerídeo alto, LDL alto, estão fazendo diabetes tipo 2, então a gente praticamente não vê mais isso. Doença renal crônica, DPOC moderada grave, paciente logicamente que está investigando infertilidade, casal infértil, ou investigando libido, esse tipo de coisa, a gente vai pesquisar também. Osteoporose, fraturas patológicas, acabamos de falar. E aqui eu acho que não saiu, o paciente com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Esses pacientes a gente tem que se preocupar, porque existe inclusive o hipogonadismo associado à síndrome metabólica. Então como é que a gente vai investigar esse camarada? Vamos começar lá em cima com o quê? Anamnese e exame físico. Isso é o primordial de qualquer consulta médica. Em seguida a gente vai, quando indicado, dosar a testosterona matinal. A gente está vivendo uma fase que muitos dos exames não requerem mais jejum, o que é ótimo. Não precisa ficar aquela fila toda no laboratório, isso dá mais comodidade, tudo bem. Mas isso é interessante porque a dosagem de testosterona deve ser feita matinal. E teve um trabalho, que agora eu não lembro o percentual, está descrito no consenso, que eu acho que até 30% a 40% dos indivíduos que apresentavam uma testo vespertina baixa, quando faziam matinal, ela dava normal. Então talvez seja importante isso a gente... doutor, agora não precisa mais jejum, né? Não, essa aqui a gente vai querer que faça de manhã em jejum. Tudo bem? Isso é o que está descrito no guideline, inclusive o próprio estímulo de carboidrato com liberação de insulina pode piorar a acurácia da dosagem de testo. Isso é particularmente uma coisa que eu não sabia, é bom, a gente vai estudar um assunto. Vamos lá. Excluir, então o que é o normal? De acordo com o Endocrine Society, o percentil 2,5 de normalidade seria de 264. E de acordo com a Academia de Urologia, 300. Eu diria que a própria Endocrine Society coloca menor que 200, acho que acabou, está baixa. Maior que 400, provavelmente não está baixo, está normal. E entre 200 e 400 é a chamada zona cinzenta. É ali que a gente vai ter que talvez dosar a testo livre ou calcular a testo livre, tá bom? Mas lembra que medicina não é matemática e eu vou mostrar um casinho em seguida.
Então, excluir doenças reversíveis, repetir a dosagem, porque a hipotestosteronemia é um termo que a gente usa pouco, mas a baixa de testosterona, ela só vai ser valorizada quando ela for persistente e inequívoca. Ou seja, aquele camarada com 294 não está tão baixo, eu vou ter que repetir primeiro para ver se a coisa se mantém. Então ela tem que ser persistente e absolutamente baixa. Tá bom? Dosar o LH e o FSH no sentido de classificar esse distúrbio. E se houver a questão de fertilidade, né, a gente vai dosar o espermograma. Caso essa testosterona baixa seja confirmada, a gente vai lançar a mão das gonadotrofinas, FSH e LH, para classificar se FSH e LH forem baixos ou aquele inapropriadamente normais, a gente vai classificar como hipogonadismo central, secundário. E aí a gente vai, basicamente, pedir, inclusive, um exame de imagem. Na prática clínica, a gente já vai, quando for repetir testosterona, a gente já vai pedir prolactina, outros hormônios, né? O guideline coloca coisa muito genérica. Na prática do consultório, a gente tenta ser um pouco mais prático. Quando a testo vier baixa e gonadotrofinas elevadas, está muito claro, é um quadro de hipogonadismo primário ou hipergonadotrópico, se tornando obrigatório a requisição do cariótipo. Aqui, basicamente, para a gente lembrar um espermograma, tá? O normal é a gente ter mais do que 15 milhões por ml, isso aqui é da OMS. Alguns laboratórios colocam como maior que 20. É importante avaliar também a mobilidade, então, número de espermatozoides total, concentração e mobilidade. São as três principais características que vão levar em conta, tá? Agora, lembra também que a alteração do espermograma pode ser causada por uma doença muito comum, varicocele. Então, faz parte desse tipo de avaliação o exame clínico com palpação testicular, para saber se tem testículos reduzidos, e avaliação de varicocele. Você pode depois confirmar com ultrassom com Doppler, se tem ou se não tem, e pedir o auxílio do urologista também. E quais seriam aquelas condições em que eu vou confiar menos na dosagem da testosterona total? São condições que têm alteração da proteína de ligação, nesse caso, a SHBG. Então, situações que podem promover aumento de SHBG. Aí eu guardo assim, pessoal mais novo, que faz prova de título. Quanto maior a idade, maior a SHBG. Então, no idoso, a SHBG vai estar, a testosterona total vai estar falsamente elevada em razão da elevação da SHBG. Então, idade avançada, cirrose, HIV e hipertireoidismo, não lembra? Hipertireoidismo é uma coisa que está tudo para cima, não é? A pressão está acima, a frequência cardíaca está acima, a irritação está acima. Então, é outra condição que aumenta a SHBG. O uso de anticoncepcional também. Então, atualmente menos, né, Coronel Gilmar? Mas antigamente a gente recebia muito paciente da ginecologista que vinha com T4 total aumentado e a paciente utilizava anticoncepcional. Então, era uma alteração induzida do hormônio total pela pílula. E situações que diminuem a SHBG? Tem algumas, mas vamos lembrar sempre da obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Basicamente, o que eu olho esse quadro que eu queria que vocês guardassem? Não dá para decorar tudo, mas guardar aqui. Quanto maior a idade, maior a SHBG. Então, você pega com um idoso com uma testo de 250 e, na verdade, deve ser menor ainda. E no obeso diabetes tipo 2, a SHBG é baixa. Então, na verdade, está falseado para baixo a testosterona total. Ok? Então, esse raciocínio que eu falei para vocês do idoso vai ser o inverso na obesidade. E nessas situações em que eu tenho condições que alteram a proteína de ligação, são as situações que a testo total não é tão fidedigna. Então, eu preciso lançar mão da testo livre. A testosterona livre ela pode ser dosada ou calculada. O fato é que o método de dosagem da testo livre, método direto, confiável, é um método um pouco mais dispendioso, que é a diálise de equilíbrio, não é amplamente disponível pela maior parte dos laboratórios. Então, por essa razão do custo, você pode calcular através de uma fórmula em que se usa também a SHBG e a albumina.
O fato é que a gente vai usar testo livre, não precisa ser em todo mundo. Quando você for dosar testo, não precisa dosar testo livre, dosa total. Se houver uma dessas situações que pode comprometer, alterar a proteína de ligação, aí a gente vai dosar testo livre ou calculá-la. Lembra que o normal gira em torno de... A gente considera que menor que 6, 7 da testo livre vai ser a baixa, acima de 6, 7 ela vai ser normal, tá bom? Como eu falei, são as duas formas, ou se você dosa testo livre pelo método de diálise de equilíbrio, ou você calcula através da fórmula de Vermeulen. Eu tenho já um aplicativo aqui, sugiro que vocês também tenham. Isso facilita a vida de todos nós, não precisa decorar. A gente não precisa, a gente vai gastar nossos neurônios com outras coisas, como raciocínio diagnóstico, ou como se precisa usar aquela medicação nesse paciente ou não. Isso é uma decisão muito mais difícil do que calcular isso aí. Tudo bem. Então a gente falou o que é... vamos voltar. Então a gente falou... Perdeu? A gente falou o que é o hipogonadismo masculino, a definição. A gente falou como proceder o diagnóstico, não é? Com as peculiaridades da testosterona total, da livre, e as situações em que a gente deve lançar a mão da livre. Agora há pouco a gente falou um pouco de dosagem. Agora, em quem que a gente vai prescrever a reposição de testosterona? Voltamos ao início da aula. Em quem tiver níveis séricos baixos de testosterona, na presença de sinais e sintomas sugestivos de deficiência da mesma. E isso não sou eu que estou dizendo. Deve ser verdade, porque tanto a Sociedade Brasileira, Europeia, Americana de Endocrinologia, de Urologia, isso é uma coisa um pouco que padronizada, todos concordam acerca disso. Então a gente precisa analisar de fato quem que tem sintomas relacionados. Tudo bem, e quais são as principais formulações disponíveis no Brasil e falar um pouco fora do Brasil também? Então a gente tem, classicamente, há décadas a gente usa o quê? O cipionato de testosterona e o mix de alguns ésteres de testosterona, que é Durateston. No caso do cipionato, o nome comercial a gente lembra bem, é o Deposteron, 200 mg para 2 ml. Isso é uma injeção intramuscular oleosa, em geral deve ser aplicada no glúteo por ter uma área de aplicação maior, tá? E o Durateston, que na verdade é um mix de 4 ésteres que envolvem propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato. Percebam que cada éster desse tem um perfil de farmacocinética distinto. O propionato e o fenilpropionato têm meia-vida mais curta, decanoato um pouco mais longa, isocaproato intermediário, de modo que esses ésteres vão sendo liberados em momentos diferentes após a aplicação, permitindo que a meia-vida completa da medicação seja de 14 a 21 dias, ok? Entretanto, como eu falei, como cada éster tem uma meia-vida diferente, a gente sofre um inconveniente dessa terapia, que são chamados picos e vales, ou fenômeno de montanha-russa. Então, ao longo do mês, o paciente identifica períodos de melhor, se sentindo melhor e se sentindo mais para baixo. Ele pode até muito sinalizar isso em relação à parte sexual, libido, porque a Durateston faz isso. O problema que a gente enfrenta volta e meia é encontrar essas medicações na farmácia. Então, volta e meia o paciente liga, doutor, não estou encontrando. Aí disseram que não tem mais. Não, tem, é que tem que procurar, acaba, chega. Então é uma formulação oleosa, tá? Tem um nadir em torno de 15 dias. A gente vai usar uma injeção a cada 2 a 3 semanas, em geral. Como é que a gente vai saber se vai usar a cada 2 para os mais novos, né? Cada 2 semanas ou a cada 3 semanas, por exemplo. A gente pede que ele faça um novo exame laboratorial na véspera da injeção. Então suponhamos que ele usa Durateston no dia 1º e no dia 15, tá? Aí, então, no dia 14, ou seja, na véspera da injeção, ele vai dosar a testosterona. Se a testosterona dele já estiver meio baixa, 250, 240, 280, é sinal que a gente deveria... Vou dar outro exemplo. Se estiver meio alta, se tiver 900 a testosterona dele, é sinal que esse intervalo de 2 semanas está um pouco curto. Eu vou poder esticar ele um pouquinho. Então, eu aumento a cada 3 semanas.
Ou o contrário, o paciente usa a cada 3 semanas e vem com uma testo lá pré-dose de 200 e tanta, eu acho que vale a pena a gente fazer a cada 2 semanas, vamos encurtar esse intervalo. É assim que a gente faz com Deposteron e Durateston. Tá bom? Alguns autores sugerem que dose no meio do intervalo, praticamente eu não faço isso, eu acabo usando dosando na véspera, e depois isso entra meio que num ciclo, o paciente volta daqui a 2 meses, 3 meses, a gente acaba encontrando qual é a melhor dose, qual é o melhor intervalo. Lembra então que a gente não mexe na dose, mexe no intervalo. E o Nebido é a medicação mais moderna, que é o 1-decanoato de testosterona. O 1-decanoato já esteve disponível lá atrás sobre a via oral. Foi descontinuado pela questão da hepatotoxicidade, que é os países que ele também é disponível oral, mas é muito hepatotóxico. Já a via intramuscular é uma via segura, é uma administração intramuscular profunda, é um pouco mais dolorosa do que as outras citadas. Meu pai já fez uso, incomoda um pouquinho a questão da injeção, mas nada demais. E a grande vantagem é que ela não tem pico de ação. Então aquele chamado fenômeno da montanha-russa já não acontece no caso do 1-decanoato de testosterona. Então, em geral, você vai fazer uma aplicação a cada 90 a 120 dias, sendo que a segunda aplicação vai ser em torno de 45 dias, 6 semanas após a primeira. A partir da segunda injeção, a gente assume que se atingiu um steady state da medicação, então a gente vai depois manter isso de modo mais regular. E um problema aqui é a questão do custo, né? Acho que talvez em torno de R$500 uma aplicação, nessa faixa. Vamos lá, vamos partir para a parte transdérmica. A gente tinha, eu falei tem, mas tinha porque em novembro de 2017 o Acheron, que era comercializado pela Lilly, foi descontinuado no mercado brasileiro. Então a gente não tem mais, era uma solução alcoólica, axilar, enfim, foi descontinuado por questões comerciais e não questões médicas ou de segurança. A gente tem ainda o Androgel, tá? Sachês de 25 e 50 miligramas, tá bom? A gente vai usar de 1 a 4 puffs diário, e o que vai nortear essa dosagem também é o nível sérico de testosterona e também sintomatologia clínica do paciente, tudo bem? Em geral, você vai dosar a testo 6 a 8 horas após a aplicação. Ele também tem um custo alto, R$500 é mais caro que 300, mas você faz a cada 3 meses, né? Esse você faz todo mês, então o custo diário seria um pouco mais alto com a aplicação transdérmica, mas assim como na THM, parece que é a via mais fisiológica e de melhor via de administração, parece. Em quem que a gente deve se preocupar e não prescrever testosterona? Indivíduos que já tiveram câncer de próstata ou câncer de mama, que são cânceres considerados androgênio dependentes, ok? E aqueles de moderado a alto risco, paciente com nódulo a esclarecer. Logicamente, você vai investigar esse nódulo antes de qualquer coisa. Por isso que antes de se iniciar a TRT, você deve passar por uma avaliação urológica que envolve não só a dosagem de PSA, como o toque retal. Indivíduos com hematócrito muito alto, acima de 48, eritrocitose, polistemia, é um dos efeitos colaterais da testo. Paciente com hiperplasia prostática benigna, com muitos sintomas, é outro que você deve ter cuidado. ICC descompensado, ou aquele com prole não constituída, que ainda quer ter filho, e aí o tratamento não é a base de testosterona, a gente vai pensar em algumas outras substâncias que não a testo. Então a testo estaria proscrita quando a fertilidade é uma questão importante a curto prazo para o nosso paciente. E a questão de risco cardiovascular, 2 artigos em 2013 saíram relacionando a terapia de reposição de testosterona com diminuição de sobrevida por risco cardiovascular. Esse foi o primeiro publicado no JAMA, e um segundo de um banco de dados de mais de 55 mil pacientes que avaliavam a incidência de IAM, porque aqui, em alguns países isso tudo é contabilizado, cada prescrição ela sai de um sistema, em países onde o próprio seguro-saúde paga a medicação. Então você consegue descrever quantas prescrições de testosterona foram feitas. E quando o paciente sofre um infarto, ele se interna. Isso também é registrado. Então é fácil você fazer essa análise. E aqui houve, em todas as idades, um aumento de 36% de infarto. E se a gente considerar só a população mais idosa, esse aumento foi maior que 100%. Então
Então isso motivou uma orientação e um statement do FDA falando que as terapias à base de testosterona estavam sob júdice, sobre um possível aumento de risco de ataque cardíaco. Entretanto, a gente tem estudos também mostrando que indivíduos com níveis baixos de testosterona, isso é um estudo do JCM, mostra que a reposição de testosterona, que aqui está na linha tracejada, esteve correlacionada a um aumento de sobrevida com indivíduos que não repuseram testosterona. E esse outro trabalho, especificamente em pacientes com diabetes tipo 2, também mostrou um aumento de sobrevida no grupo de diabetes que repôs testosterona e normalizou na faixa de 300 e tanto, contra o grupo que não repôs. Então a gente tem evidências para ambos os lados, de modo que é um tema controverso, que a gente vai ter que ter muito bom senso na hora de prescrever. Esse outro trabalho, na época era com Acheron, já mostrou que não houve aumento de espessura de carótida ou de score de cálcio. Tem trabalhos mostrando também que talvez as vias intramusculares sejam as vias relacionadas a um possível aumento de risco cardiovascular. Nessa meta-análise aqui, tudo que está à direita dessa coluna seria aumento de risco em relação à via intramuscular quando comparado à via transdérmica. Então a gente vê que basicamente existe um efeito talvez mais deletério na via intramuscular quando comparado à via transdérmica, que faz sentido, porque quando a gente trata a mulher, isso faz... Oi? Na mulher também é assim. Então isso para a gente, endocrinologista, faz todo sentido. Esse trabalho do ano passado é bem legal também, porque às vezes a gente pega um indivíduo com testo baixo, já estou acabando, e acha que é só testo. Então esse trabalho faz uma avaliação holística do paciente com hipogonadismo. Será que é só repotesto ou tem mais coisas a fazer? Então eles mostraram, por exemplo, que o efeito da perda de peso sobre o nível sérico de testosterona. Então, vocês vejam, quanto maior a perda de peso, maior o aumento da testosterona. Uma perda de peso de 10 a 15% poderia promover um aumento de 100 nanogramas por decilitro na testosterona total. Então, às vezes, você pega um indivíduo obeso, está na dúvida se repõe testo ou não repõe, ele tem sintoma. Talvez o mais importante seja a perda de peso. Ou a cirurgia bariátrica, no caso específico. Paciente com ingesta etílica importante, diminuição do álcool. Paciente usuário de maconha, o abandono desse hábito, o tabagismo. Então, existem algumas coisas além da reposição de teste, como, por exemplo, perda de peso, atividade física, diminuição de álcool, drogas recreativas e assim por diante. Então, ele mostra, por exemplo, aqui, que na realidade, uma perda de peso de 10% aumentou em 84 nanogramas por decilitro. E uma perda de peso de 30% no paciente bariátrico aumentou em 251 nanogramas por decilitro nível sérico de testosterona, mostrando que existe uma correlação positiva entre a perda de peso e o incremento sérico da testosterona. Essa é a parte final. Recebi um doente no consultório, um rapazinho, me chamou a atenção que ele veio com a avó, um rapaz grandão com a avó. Chamava a atenção que ele era muito alto, quase não entrava na porta, parecia aqueles jogadores de vôlei da Olimpíada, altões, pouco pelo, vindo acompanhado com a avó. Paciente de 19 anos, sexo masculino, nota-se que pouquíssima barba, braços muito longos, lembra que eu falei daquele hábito eunucoide? E a queixa dele era que ele não conseguia ejacular. Ele tinha orgasmo, mas não conseguia ejacular. Quando a gente examina o paciente, basicamente eu medi, ele tem uma envergadura bem acima da sua estatura, tá? E pouquíssimos ou nenhum pelo axilar. Então, a parte da genitália sexual, ele tem um pênis de tamanho normal, ele raspava a questão dos pelos, então, mas parecia ter um pelo normal. E o testículo aqui é difícil de avaliar, muito pequeno, menor que 2 ml, menor que 1 ml, talvez testículos firmes e pequenos. Então a avaliação dele, ele trouxe um exame de sangue, eu pedi para repetir, ele tinha uma testosterona de 347, só que ele tinha uma testosterona antes dessa de 500 e não sei quanto. Aí eu fiquei meio doido, 500? Está normal? Não, eu vou pedir para repetir no laboratório melhor. E veio dentro do normal também. Aqui já veio um pouquinho mais limítrofe,
Mas, a princípio, se eu não mostro aquelas imagens, a gente parava por aqui, está tudo certo, né? Um LH e um FSH para as pessoas mais jovens, extremamente elevados para um nível sérico de testosterona limite baixo. Uma prolactina um pouquinho aumentada, depois eu vou ver isso, que ele já tinha uma ressonância, tinha um microadenoma, eu já não sei bem se é um incidentaloma ou se é um microprolactinoma, mas também não estou muito preocupado agora. E que chamava atenção que ele tinha uma SHBG, desculpa que não está aqui, mas de 80 e tantos, uma SHBG muito alta. Então, basicamente eu recorri ao aplicativo do cálculo da testosterona livre, através da testo total, albumina e SHBG, pela fórmula de Vermeulen. Então a gente coloca, ele tinha uma albumina de 52, uma SHBG de 70, uma testo 300 e tanto. Quando a gente vai calcular a livre, a testo livre dele era de 3,87, e a gente lembra que o normal é de 5 a 9, menor que 6 a gente já considera baixa. Então, lembra disso, nem sempre a testo total vai refletir. Esse caso foi um caso fácil, porque ele tinha muitos sinais clínicos que me sugeriam um diagnóstico. Muitas vezes você vai estar lidando talvez com um idoso e que não tem tanto sintoma clínico, e eventualmente, se a gente estivesse falando só de teste total, a gente não chegaria a esse diagnóstico. Foi solicitado em razão da elevação das gonadotrofinas no cariótipo, e esse indivíduo é portador de um 47XXY, que é síndrome de Klinefelter. Basicamente, as principais características clínicas são a ausência de pelo facial, alguma ginecomastia, que o nosso paciente não tem, braços muito longos, caracterizando aquele hábito eunucoide, testículos pouco desenvolvidos e membros, pernas bastante longas também. Então, as minhas considerações finais são que o que eu digo, assim como que a Endocrine Society recomenda, é que os pacientes, que os médicos devam prescrever a testosterona de acordo com os guidelines atuais, ok? E os pacientes com hipogonadismo em tratamento estável pelos seus médicos devam manter a medicação e fazer um ajuste e acompanhamento a contento, sendo discutido efeitos colaterais, indicações, benefícios a cada consulta. Isso aqui é uma foto que eu pude tirar com o professor Bassaria no CEBAEM do ano retrasado. Ele é um dos autores principais desse guideline, é um cara muito simpático. Quem tiver a oportunidade de conhecê-lo vai ser bem interessante também. Obrigado a todos pela atenção. E se tiverem dúvidas, se quiserem algum material científico, eu posso enviar com o maior carinho. Muito bem, excelente apresentação do Ricardo, como sempre. Muita didática, com muita tranquilidade, muita informação. Eu queria abrir aqui para... Acho que tem várias perguntas tem do pergunta. público. Ricardo, parabéns pela sua palestra, excelente. Quanto ao Nebido, eu vejo um monte de urologista aí mandando o paciente aplicar Nebido a cada 30 dias, quando a dose trimestral não funciona. O que você me diz disso? Isso procede? Você falou que a segunda aplicação é 6 semanas, né? E depois passa a ser a cada 3 meses, é isso? Exato. E a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Imagina que o cara tem lá um sintoma por depressão, você está achando que está abafando, não vai resolver. Então, você vê que tem muitos sinais. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Eu fiz Nebido do meu pai, 1 ano talvez. E cada vez... E aí, pai, você acha que está melhor? Então, eu não conseguia enxergar que ele teve benefício. Eu suspendi o remédio. Então, acho que a gente tem que saber o que está tratando. Então, eventualmente, está querendo que melhore uma determinada condição que não vai melhorar, porque decorre da obesidade, decorre da vasculopatia, alguma coisa do tipo. Mas, basicamente, eu sou contra esse tipo de... Seria abuso da medicação? É uma dose suprafisiológica do Nebido. E o que eu tenho visto sobre essa discussão, primeiro, que eu acho que a via intramuscular parece ser um pouco mais deletéria. Mas a maior parte dos estudos não avaliou Nebido. Avaliou Durateston, porque era o que tinha. Essas meta-análises pegam estudos antigos. Então, com Nebido eu não sei se é diferente. Mas eu acredito que você imagina o nível sérico de teste desse cara que usa a cada 30 dias. Vai passar de 1.000 e tanto. E aí talvez o efeito cardiovascular seja nesse sentido. Então, como hormônio da tireoide, né? Se a gente passar a dose errada, o remédio vira veneno, né?
Não, porque é um paciente atendido, aí ele me mandou uma mensagem essa semana, mas o meu urologista, quando eu comecei, ele mandou eu usar a cada 30 dias, tá? Porque a testosterona dele ainda não está boa. Então você sugere, primeiro, fazer a segunda com 6 semanas, em vez de 3 meses, Isso. e dosar antes da aplicação sempre, né? Exato. E aí depois vai ser a cada 90 a 120 dias. Ah, mas 90 ou 120? Aí o que vai determinar é o nível sérico. No guideline eles recomendam também, você vê, imagina, o cara usou em janeiro, vai usar em maio. Então você tem um tempo maior. Você poderia dosar também no meio do ciclo, né? Para saber se você não está fazendo pico, doses muito elevadas, que a gente não enxerga tudo que a gente trata, né? Então talvez o camarada tenha fazendo dose muito alta lá em fevereiro e março e a gente não está enxergando porque só dosou. No caso da Durateston, eu acho que não dá para fazer isso cada 2 semanas. Vai fazer um exame a cada 7 dias? Não dá. Mas no Nebido a gente pode, antes da injeção também, fazer uma dosagem no meio do ciclo para ter uma ideia do quanto que isso está sendo. E só aproveitando na mesma pergunta, antes de passar, em relação ao gel, qual o intervalo que você acha que é o interessante para dosar também? Seria 60 dias? Eu até estava olhando o guideline, ele não diz isso. Mas eu gosto de pedir para o paciente voltar em 2 meses. Eu não sei se o Ivan... Eu acho que 1 mês às vezes é pouco, 3 meses às vezes é muito. Eu peço para o camarada voltar em 2 meses. Mas é uma coisa um pouco individual. Eu não li isso especificamente. Não sei nem a tua opinião. Eu acho interessante aqui. Você colocou uma questão de 2 meses para revisão da dose, mas pensando naquela curva de ação do medicamento injetável, né, de 3 meses. Então você tem mais ou menos o final de um ciclo ali e tal. E o outro, como tem administração diária, acho que é mais de acordo com a apresentação clínica de cada um, né? Então acho que a tua ideia é ótima em relação quando você a fala isso. de libido, né? Eu lembro de uma vez no ICE, uma russa veio dar aula aqui. Aí, na verdade, era até a parte feminina que ela falava, né? Ela mostrava um painel de avião, um monte de botão, um monte de coisa. Porque libido é uma coisa complicada, né? Não é só testosterona também, né? É o trabalho, é o estresse, é outra medicação que o cara usa, é o relacionamento que não está bom. Então, eu acho que o dinheiro que não dura, é o salário que não entrou. Então, eu acabo pedindo voltar a cada 2 meses e com uma nova dosagem. Joyce, por favor. Não, eu queria fazer uma pergunta que um paciente, digamos assim, especial, um paciente que tem osteogênese e panhipo. E ele resistiu muito ao tratamento, ele tem 30 anos, uma altura em torno de 100 centímetros, de 1 metro. Tá? Você existe alguma coisa, quando você vai começar a tratar, de como modular essa dose? A gente está titulando, né? A gente começou a fazer com dose menor, meia ampola, mas existe alguma coisa específica, assim? Não sei te dizer, Joyce. Eu acho que titular. Eu acho que é o Então, teu bom senso e eu acredito muito nele. Não, é o que a gente está fazendo. Na verdade, esse paciente foi... Qual é o peso dele? Ele tem a altura de uma criança de 4 anos. A bengala 30 quilos. Sim. É totalmente fora, porque ele resistiu muito a tratar e quando ele chegou para a gente, ele tinha em torno de 13, idade óssea em torno de 13, ele já era adulto, mas ele resistiu ao tratamento e agora ele está usando GH e testo, ele não usava, só usava hormônio tiroidiano. Porque hoje a gente está passando por uma situação que não rara no consultório, Ivan pode falar, a gente está tendo que provar para o paciente que ele tem que tomar um remédio para aquela doença, quando em outra situação, outras pessoas que não têm que tomar, obesidade, por exemplo. Quantas vezes a gente tem que conversar, olha, e a pessoa não quer. E o outro que não precisa emagrecer está tomando. Então a gente está passando por uma fase diferente da medicina. O paciente tem muita informação ao seu alcance. Né? Posso abusar? Doutor Tem o Google. doutor. Vou abusar, uma coisa que não tem a ver diretamente com a sua palestra, mas se alguém tiver. Progesterona alta em homem. Exatamente. Paciente. Não, essa história é um paciente jovem que chegou para mim em 2017, final do ano. Sexo masculino. Sexo masculino, um rapaz jovem, pilificação normal, não tem nada que chame atenção. Ele procurou um urologista em algum momento, por uma queixa que eu não lembro bem, não devia ser muito significativa. O urologista, pelo que ele relata, o urologista prescreveu androgênio, prescreveu uma dose assim, um intervalo de 1 semana, 2, uma coisa assim, e dosou progesterona. Então, ele já chegou para mim com um monte de progesteronas dosadas todas altas. Atualmente ele tem
testosterona normal, uma prolactina tocada, que eu estou investigando. Se é macro, nada significativo. Ele é muito estressado, ele chega, mas essa progesterona, vamos dosar de novo? Não vamos dosar agora, vamos esperar mais uns 3 meses, está caindo. Mas eu te perguntei porque é uma coisa assim que Ô, Joyce, foge, né? a Joyce é um pouco mais velha do que eu, experiente. Mas a gente tem a mesma escola. A gente não dosa progesterona em homem. Eu não tenho ideia do que a gente faz com esse tipo de informação. A gente tem visto exames de outros colegas que tem coisa que eu olho rápido. Já viu, doutor? Eu falei, não, já entendi, depois eu te explico. É tanta coisa dosada que eu falei, ó, tem que perguntar. Tem que perguntar para o médico que solicitou. Eu acho pouco provável que ele saiba explicar qual é a função de cada um de vanádio, de uma série de coisas que, enfim. Coronel Ivan. Ricardo, parabéns aí pela sua palestra. Você Obrigado. sempre integrando aí a endocrinologia e a clínica, né? Mas aqui eu queria fazer algumas perguntinhas aqui, toda muito simples. Primeiro que quando a gente, quando começou essa história da reposição androgênica em homens, meus trabalhos lá, dos americanos, valorizava-se muito aquele questionário padrão. O que você reviu sobre isso? Questionário padrão de disfunção sexual. Pois é, eu acho interessante. Eu não acho prático, porque é o ADAM. A gente pega no site da ISAN, da Sociedade Internacional. Eu usei ele com meu pai, mas eu não sei. Eu acho que você vai ficando mais tempo de formado, você começa a ficar mais prático. Eu acabo achando que não é prático. Eu acabo indo no jeitão. Como é que tá? Ontem eu atendi um senhor de 80 anos, esse que era jogador. E aí conversei de uma forma mais brincalhona com ele e acho que eu consegui entender. Então talvez para fazer um estudo, por exemplo, aí você tem pontuação, você tem que padronizar. Mas eu acho que na prática do consultório, eu particularmente cheguei a imprimir, cheguei a usar com meu pai, alguns pacientes, mas acabei não incorporando. Eu acho que fica mais no âmbito de estudos, até porque são pontuações, você consegue ter a análise estatística disso. Agora, você tem estudado aí um pouco de suplementação no campo do esporte, e a gente vê esses exageros que acontecem. Participou até aquela da publicação da endócrina lá também. Então, queria saber um pouco sobre isso aí. O que você tem visto? Por exemplo, já peguei paciente em consultório que chegou até a azoospermia. Se você tem visto isso, tem chegado alguém por você, ou se tem corrido totalmente por fora? Não, o que acontece? Esses indivíduos, em algum momento, eles vêm para a gente. Essa semana me ligaram, uma pessoa de fora do Rio, que um colega estava tentando engravidar e deu uma azoospermia essa semana. Tudo bem, pede para ele me ligar, vai marcar consulta, mas se ele quiser ele me liga para entender, minha esposa já está ficando muito ansiosa, o que pode ser? Eu falei, o que você usou de remédios ou algum esteroide? Usei, doutor, em janeiro. Você vê como é que a coisa às vezes fica, né? A gente estava em maio, né? Junho e maio. Ele usou um ciclo de esteroide em janeiro. E cada um tem uma recuperação, ele está com azoospermia ainda. Ele está com testo normal, não lembro o LH como é que está agora, mas a parte da espermatogênese ainda não recuperou. Mas uma vez eu vi o Alexandre Hall, ex-presidente da sociedade, comentando, eu acho que é uma coisa importante também. A gente tem que evitar ter uma abordagem muito julgadora com esses pacientes, porque se a gente tem essa abordagem muito julgadora com eles, ele já não te procura mais. E aí vai continuar com o treinador da academia. E aí o Alexandre Hall falou uma coisa que eu achei bacana esse termo. Se um pneumologista não deixa de atender um tabagista. Não, você continua fumando? Então não, só quando você parar de fumar. Então a gente tem que conversar, fazer análise de danos, ver o que pode melhorar da parte bioquímica, metabólica, sempre desencorajar o uso e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que acolher esses camaradas, né? Muitos deles depois têm problema de fertilidade, você pode induzir a espermatogênese. Então eu acho que a gente vai, da mesma forma que estamos vendo os mais transgênero, né? É uma subespecialidade dentro da endócrina, a gente vai começar a ver muito isso. E a gente tem que se capacitar para ajudar esses pacientes também, né? Porque se a gente fica com aquela postura de julgar, a gente não resolve o problema deles, enfim. Deixa eu só complementar aqui, eu acho que é uma dúvida que pode ser de várias pessoas no mesmo tema. Você pega um indivíduo que usou em janeiro o ciclo, né?
Em janeiro tem o ciclo, ele usou, sei lá que dose, quantas vezes já tinha usado antes, mas ele aparece no consultório com a queixa clínica. E aí você vai, tudo bem, vamos lá, vamos conversar, vamos dosar. Depois de quanto tempo seria interessante você fazer a primeira avaliação e uma repetição disso? Eu acho que essa tua pergunta entra um pouco também, a gente teve um curso de suplementação alimentar e uma das aulas foi até eu que dei, foi de terapia pós-ciclo de anabolizante. É isso, o cara usou, ele não foi ao médico, ele usou lá na academia, comprou e depois vem com aquela queixa de supressão do eixo. Então, a gente faz uma análise clínica, tá? Com dosagem laboratorial de testosterona, em geral vem baixa, LH também vem baixo, e se o paciente tiver sintomas clínicos, a gente está autorizado a tentar religar o eixo dele. A primeira ideia é usar o clomifeno, 50 mg, por 4, 8 semanas, você faz uma nova dosagem. E se o camarada tiver muita queixa sexual, principalmente, a gente está autorizado a usar uma testosterona de meia-vida curta. Ninguém vai usar gel, porque o clomid vai demorar 4 a 6 semanas para começar. Então, se ele tiver muito sintomático, a gente usa muito androgel, de 1 a 2 puffs por 2 semanas, depois um puff e depois para. Mas para aliviar os sintomas, se ele for muito sintomático também. Porque se ele não tiver sintoma, você só faz o clomid. E se aí não tiver resposta com clomid, sobretudo com paciente com testículo pequeno, e aí a segunda opção é o HCG, né, de 5.000 unidades, 2 vezes por semana, para tentar. Eu particularmente não tenho muita experiência com o HCG. A maioria fica bem no clomid e fica muito bem. E se achar HCG, né? Agora, se o camarada continuar usando, tem uma hora que esses exemplos de lutadores de MMA profissionais que acabam fazendo TRT, muitos deles utilizaram por tanto tempo dose excessiva que você viu que tinha causa lá, hipogonadismo, o uso de esteroide. O uso repetido, e tem 3 marcadores prognósticos importantes. Um é quanto tempo o cara usou. O outro é quantas vezes o camarada usou. O terceiro é qual a idade dele. Vitor Belfort, dá um exemplo, ele tem 40 e tantos anos. É diferente do menino de 21. E a terceira que eu não falei é qual era a testo basal do indivíduo. A gente sabe que a testo basal varia entre 300 e 900, mas tem gente que tem 900, 900, 900. E tem gente que tem 350 normal. Esses indivíduos são mais suscetíveis a evoluir para hipogonadismo quando usam o esteroide exógeno. Ricardo, ainda dentro da mesma temática, que está muito em pauta, se por um lado as academias foram muito benéficas em termos de proliferação, porque aí está acrescentando saúde, por outro lado a competição entre elas tem esse lado deletério, sobretudo nas pessoas mais jovens, né? Então eu já atendi vários casos dos meninos de 18, 20 anos, já muito fortes, já com muita massa muscular, mas fazendo ciclos que eles chamavam de pirâmide, e que você sabe o que é, né? A primeira semana toma uma, segunda semana toma 2, até a quinta semana tomando 5 injeções por semana, e isso vem num decrescente, aí passa 2, 3 meses, repete o ciclo, porque estão ganhando muito massa muscular, né? E isso, enfim, acaba prejudicando a parte sexual, né? E eu tive um caso até que se tornou pitoresco, porque o menino tinha tudo suprimido, porque ele não estava tomando testosterona para uma pessoa, ele estava tomando para a cavalaria dos Estados Unidos, que é toda a Força Armada. Quer dizer, e o menino era um menino bonito, forte, e ele dizia, desesperado, ele dizia, doutor, mas eu estou muito mal. Mas por que você está muito mal? Porque eu tenho uma namorada linda e eu não estou conseguindo fazer nada. Bom, aí fica uma situação. Eu entendi o desespero do garoto e você sem muito o que agir. Aí, de uma forma meio jocosa, eu acabei brincando com ele. Se tu não tem um amigo de fé, muito teu irmão, enquanto espera um pouquinho, de uma forma jocosa. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o menino parou, entendeu o que tinha tomando. Como também tem casos assim, vai com o pai ou com a mãe, e eu pergunto assim, você não usa, você nunca usou nada. E com toda a evidência de que o menino está tomando banhos de testosterona, né? A conversa sozinho. Porque o pai vira e pergunta assim, você não toma não, né? E o menino está forte, feito E a vigorexia, ela é cada vez mais comum. O camarada se olha no espelho, acha que está fraco, ele está igual o Hulk. Isso. Mas o amigo dele também está maior do que o Hulk.
Então isso é a distorção da autoimagem. Né? Isso, na verdade, é um fato lamentável das academias, porque eu não sei nem como é que eles conseguem. Eu acho que tem até médicos envolvidos nisso por causa da receita, porque necessitam do receituário mas controlado. o fato é que, Ivan, foi feito um levantamento disso. A maioria desses indivíduos não consegue com receita médica, é compra pela internet, é compra por contrabando, então isso é uma coisa difícil. Eu estava agora na Flórida, no congresso da International Society of Sports Nutrition. A comercialização de esteroides lá é crime federal. Lá cada estado tem suas leis, mas é um crime federal. E dá cadeia igual a cocaína, porque é considerado uma droga com um princípio psicoativo, inclusive. Então acho que esse é o grande problema. Mas você tem toda a razão. Acho que a nossa sociedade hoje em dia cultua muito a questão do corpo. Não, você falou de forte, tem a questão da magreza também. E a gente vê todo dia no consultório, da hora que entra, da hora que sai, pessoas incomodadas com o seu filho, e muitas vezes são pessoas que são saudáveis do ponto de vista clínico, mas a artista da novela tem aquele perfil de beleza, então a pessoa busca aquilo, que muitas vezes não é condizente com a sua genética, inclusive, não é? Por muito tempo ainda discutindo o assunto, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez o Ricardo por dispor do tempo